Mas então, eu queria, para começar, contar assim para quem não conheça bem a Rebrip, dizer que a Rebrip é uma rede de organizações nacionais brasileiras, mas que estão em todo o território do país, em diversos estados, cidades, e que acompanha há mais de 20 anos, desde 1900, para ser exatos, dezembro de 1998, a política externa brasileira. A gente se juntou com a negociação da ALCA para lutar contra a assinatura da ALCA, e a partir daí, e também para trabalhar sobre o Mercosul, que naquela época já estava com um certo desenvolvimento. Então, desde então, a Rebrip acompanha a política externa brasileira. Em primeiro lugar, os acordos de comércio e os acordos de investimento, mas também, enfim, começamos também a acompanhar a OMC. A OMC foi parte do nosso trabalho durante muito tempo, mas, enfim, foram os avatares das negociações da geopolítica internacional que foi dando também a nossa pauta, né? Então, também, em determinado momento, quando a crise de 2007, 2008, a gente começou a acompanhar o G7, o Lula era convidado, depois o G20, os BRICS, fomos parte de várias, quase todas as cúpulas que fizeram os BRICS, organizamos aqui no Brasil as cúpulas dos BRICS. Então, desde então, acompanhamos toda a pauta da política externa brasileira nesses temas especialmente. Também acompanhamos muito tempo a COP, as negociações da COP. Durante o governo Temer, quando foi o que nós caracterizamos como um golpe a presidenta Dilma, a gente não quis ter mais diálogo com o governo, nem Temer, nem Bolsonaro. Então, cortamos esse diálogo, não tivemos diálogo, mas acompanhamos muitas dessas políticas através dos nossos contatos, através das nossas redes internacionais, tanto na América Latina, temos redes em todos os países da América Latina e da América, dos Estados Unidos e Canadá, que trabalhamos juntos durante a ALCA, como também da Europa e de outros continentes, né, da Ásia, etc. Então, durante esses anos, ficamos acompanhando a pauta com essas alianças da Rebrip. Então, temos estado muito ativos, como digo, desde finais do século passado e todos os anos deste século. Então, agora queremos discutir dois temas que nos preocupam muito. Neste momento, a negociação do acordo União Europeia-Mercosul, e nós caracterizamos como que pode obstaculizar a reindustrialização. Então, nosso principal interesse neste momento é discutir argumentações sobre esta questão do acordo, pensando como superar esse acordo, digamos assim, em termos de que ele não venha a obstaculizar a possibilidade de sair da nossa tradicional pauta primária exportadora. E o segundo tema, que é caríssimo para a Rebrip também, é que para pensar o processo de reindustrialização é fundamental pensar na integração regional. Não tem como Brasil sozinho recomeçar o processo de industrialização com esse mercado, com essas possibilidades, sem pensar em cadeias regionais, sem pensar no conjunto da integração da América Latina, da América do Sul, sobretudo, Mercosul fundamentalmente, né? Mas como pensar, vamos ter uma fala específica sobre isso, então não vou me alongar, mas isso também para nós é uma questão fundamental do processo. Então, por isso, a Rebrip assume para si esta discussão também, acompanhando estes processos internacionais que seria importante retomar, fortalecer, etc. Então, também por isso estaremos na cúpula União Europeia-CELAC agora, que tinha a pretensão inicial de assinar o acordo, mas que isso foi adiado mais uma vez, enfim, foi empurrado para frente, umas declarações do presidente Lula, que vocês todos devem ter ouvido,
muito interessantes, enfim, a cúpula então vai ser outra coisa, as coisas mais amplas. Mas também a União Europeia apresentando a sua proposta de pauta para a região, que é a nova agenda estratégica da União Europeia para a América Latina, que também é preocupante em si, é a mesma pauta de recursos naturais, que tem enorme interesse em apoiar e investir. Enfim, é o que chama de portal Global Gateway, enfim, né? É a nova proposta para a região. Então, estamos de olho em tudo isso e, por isso, agradecemos enormemente a vinda de vocês e das pessoas que vão fazer parte das mesas. Conseguimos encontrar um leque grande de pessoas que vão contribuir muito e vamos continuar fazendo esse debate. Não termina por aqui. Este é o primeiro de uma série de debates que faremos, inclusive, alguns nas regiões, no Nordeste, na Amazônia, na zona mais Sudeste, enfim, do ABC Paulista, a gente vai ter no Sul, enfim, vamos pensar uma agenda de levar esse debate de forma mais ampla e, sobretudo, com grande apoio dos setores sindicais que estão aqui muito presentes e que estão também interessados nessa pauta, e com os setores acadêmicos. Nós criamos um grupo e aí esse grupo foi discutindo, trabalhando com todos esses atores esta proposta. Então, não foi só a Rebrip, mas é um conjunto de acadêmicos, organizações sindicais, enfim, e outras ambientalistas, feministas, como eu. Então, tem vários atores interessados nessa pauta. Então, abro aqui, peço para o Fernando, que vai coordenar a primeira mesa, que chame os nossos convidados e espero que seja um bom seminário para todos nós. Bom, obrigado, Graciela. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer pela presença, né, dos nossos painelistas e também dos convidados. Como a Graciela comentou, a ideia aqui é que a gente cria um espaço, né, para debater o que está colocado em termos, né, do acordo, da integração regional e de política industrial. Então, né, todos que foram convidados, todos e todas, a gente considera que são atores importantes, né, para fazer esse debate, para que a gente consiga criar um consenso mínimo do que seria uma reindustrialização, ainda num contexto de transição climática, enfim. Do que seria uma industrialização que gerasse empregos, enfim, que respeitasse aí as particularidades do país. Eu não vou me alongar muito para a gente não atrasar, que a mesa é bastante longa. Queria convidar alguns painelistas, né, que estão presencialmente, dois vão entrar remotamente, então convidar para a mesa a professora Carmen Feijó, da UF, professor Antônio Corrêa de Lacerda, do COFECOM e da PUC de São Paulo. Professor Rafael Moura, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor Alberto Arroio, ele vai entrar remotamente, porque ele, enfim, não conseguiu vir presencialmente. O Wallace Moreira iria na parte da tarde, vai vir pela manhã. E aí, para completar a mesa, Ademar Mineiro, por favor, da Rebrip. A ideia, pessoal, a gente sugeriu 5 mesas temáticas, né, para tratar do como chegamos até aqui, né, então discutir dentro dessa dimensão dos acordos comerciais, da inserção diferenciada dos países, dos processos de reindustrialização ou de industrialização daqueles países que conseguiram ter uma determinada forma de inserção, e no caso brasileiro, né, de desindustrialização nas últimas décadas, dar um pontapé, né, dentro dessa temática nessa mesa. Ao longo das próximas mesas, né, discutir a questão de sustentabilidade, setores industriais-chave, né, quais caminhos que devem ser construídos. Mas essa primeira mesa tem essa dimensão mais retrospectiva, obviamente que os panelistas vão trazer também algumas ideias. A gente pensou em 15 a 20 minutos cada um, sugerindo uma ordem, né, que
faça sentido, pelo menos na nossa cabeça fez sentido. Começando pelo Adhemar, né? O Adhemar vai tratar um pouco, né, dos acordos comerciais e da integração. Depois o Rafael Moura, trazendo um pouco da dimensão do leste asiático. O Wallace vai entrar provavelmente na sequência, porque ele tem que entrar às 11 horas. E o Wallace Moreira, do MDIC. Depois o professor Alberto Arroio, trazendo a dimensão do México, né, dos acordos comerciais. E aí, completando com os processos de desindustrialização no Brasil, a professora Carmen Feijó e o professor Antônio Corrêa de Lacerda. Então, se todo mundo tiver ok, eu queria já passar a palavra para o Adhemar, pedir que, enfim, se apresente brevemente. Adhemar, por favor. Bom dia. Está meio alto? Não, está razoável.